Ok, pessoal, professor Alexinaldo, então, agora fazendo a resolução do terceiro bloco de questões de vetores. Então, vamos para a questão número 1. Num bairro, onde todos os quarteirões são quadrados e as ruas paralelas distam 100 metros uma da outra, um transeunte faz o percurso de P a Q pela trajetória representada no esquema. O deslocamento vetorial desse transeunte tem módulo em metros igual a. Bom, é bom saber que neste caso nós temos que saber a diferença entre deslocamento vetorial e caminho percorrido. A questão não perguntou, mas se ela perguntasse o valor do caminho percorrido, o que é que você iria responder? Bom, vamos escolher aqui pincel. Então vamos lá. Grandeza escalar seria o caminho percorrido, ou o comprimento do caminho percorrido. O caminho percorrido foi de quanto? Bom, se cada pedaço desse tamanho é de 100 metros, então vamos lá. Ele percorreu um caminho de 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Caminho percorrido igual a 700 metros. Mas veja que, inclusive, essa alternativa está aqui, ó, logo na letra A. Mas isso é um distrator, porque não se trata do que ele está perguntando. Caminho percorrido é grandeza escalar. Ele está querendo saber o tamanho do deslocamento vetorial. Então, agora nós temos que determinar o vetor, o tamanho do vetor deslocamento, que é aquele vetor que liga o início ao fim. Então, vamos lá. Ele começou em P e terminou a trajetória dele em Q. Então, o deslocamento vetorial é esse aqui, ó, daqui para cá. Ok? Bom, uma coisa que a gente pode fazer aqui, que a gente não pode esquecer nunca, né? Todo vetor tem ponta. Então, vamos desenhar aqui uma pontinha para esse vetor aqui, ó. Pronto. Esse foi o deslocamento vetorial, de P para Q. Esse é o vetor que a gente poderia chamar de vetor PQ, com uma setinha. E qual é o tamanho desse vetor? Aí agora nós temos que perceber que acabou de ser formado aqui um triângulo, né? Nós temos um triângulo com 3 traços de altura e com 1, 2, 3, 4 de base. Então, qual é o tamanho desse vetor aqui, que seria o vetor resultante? Ou melhor, vou escrever aqui, pincel, esse daqui, ó, é o vetor PQ. Qual é o módulo dele? Bom, dá para ver claramente que esse vetor é uma hipotenusa. Então, o valor dele ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse cateto daqui tem tamanho 300. 300 ao quadrado. O outro cateto tem tamanho, o horizontal aqui, tem tamanho 400. 400 ao quadrado. Esse é aquele famoso triângulo pitagórico 3, 4, 5. Só que cada lado multiplicado 100 vezes. Então, o tamanho de PQ é de 500 metros. Ok? Então, a alternativa correta é letra B. Vamos prosseguindo. Questão número 2. Um desenhista, tentando criar uma marca para uma transportadora de cargas, fez uso de 6 setas no desenho, como no esboço a seguir. Um dos diretores da empresa, que é engenheiro, disse que, apesar da criatividade das setas para mostrar que atuavam em várias direções, via na arte criada uma representação que poderia ser mal interpretada e que poderia vir a prejudicar a imagem da empresa.
Sem que ninguém entendesse seu comentário, pediram que explicasse o que ele via. Ele disse: vejo 6 vetores e como a resultante deles é nula, alguém poderia dizer que o que eles faziam na realidade era algo nulo. Bom, admitindo que o papel utilizado no desenho seja formado de quadrados de lado 1 centímetro e o exagero da visão do diretor, sua observação, fisicamente falando, está. Bom, então é só analisar que realmente, se você for pensar em uma soma vetorial, se você desse nomes para esses vetores, então vamos lá, esse daqui, a horizontal de cima, é o vetor A, esse daqui de baixo, o vetor B. Aqui o vetor C, aqui o vetor D. Esse de cá o vetor E e esse de cá o vetor F. Vamos dar nome para todos eles. Observe, se você somar o vetor A mais o vetor B, isso daqui vai dar como resposta 0, porque eles são horizontais, têm o mesmo tamanho e sentidos diferentes. Por outro lado, se você somar o vetor D com o vetor C, isso aqui também vai dar 0. Porque, veja, o vetor D sobe e ele tem que tamanho? Ele é a diagonal de um quadrado, não é isso? Então, ele é L raiz de 2. O quadrado seria representado, vamos lá, escolher aqui uma cor. O quadrado seria representado por toda essa parte aqui, ó. Percebeu? Então, esse vetor D é a diagonal de um quadrado de lado L. Então, quem é o módulo de D? O módulo de D seria igual a L raiz de 2. Tudo bem. Mas qual é o módulo de C? Também, o módulo de C seria L raiz de 2. Os dois têm o mesmo módulo, só que um está na diagonal subindo à direita, o outro na diagonal descendo à esquerda. Eles são vetores de mesma direção e sentidos opostos, por isso que a soma deles também dá 0. E a mesma coisa acontece com os vetores E mais F. Percebeu? Esse está na diagonal descendo à direita e esse na diagonal subindo à esquerda. Ambos também têm o tamanho L raiz de 2, só que em sentidos opostos. Então, a soma desses caras aqui dá 0. Ou seja, somando todos os vetores, você vai obter como resposta o vetor 0, que tem módulo 0. Ok? Então, na verdade, vamos lá, a visão dele está errada fisicamente? Não. Ela está o quê? Certa quanto ao número de vetores, porém errada quanto ao módulo da resultante, que vale 7? Não. Certa, pois o desenho realmente traduz uma resultante de módulo nulo. Então, a resposta para isso aqui é letra D. Questão número 3. Vamos deixar ela aqui para poder ler. Deixa eu ver se eu consigo encaixar ela numa altura melhor. Pronto. Questão número 3. Você sabia que um barco à vela pode navegar contra o vento? No esquema a seguir, o barco está orientado para norte e o vento sopra do noroeste. A força normal do vento sobre a vela é F, a qual admite duas componentes, a força motora F1 para o norte e a força de arraste F2 dirigida para leste. Bom, no diagrama abaixo, o lado da quadrícula representa em módulo uma força de 100. Não é 103 não, isso daqui é erro de digitação. Isso aqui, na verdade, pessoal, ó, esse número é 1000 newtons, 10 elevado a 3, ok? 1000 newtons. De vez em quando na digitação eles não conseguem botar esse número lá em cima no expoente. Bom, então é correto afirmar que o módulo da força F do vento sobre a vela em newtons é de, bom, sobre a vela é esse corpo aqui, ó,
que está recebendo esse vento que vem de noroeste. Bom, esse vento então está produzindo a ação de dois vetores. Esse vetor aqui é o que está produzindo o movimento do barco para frente. Por isso que ele recebe o nome de força motora. Esse vetor de cá é o que tem a tendência de empurrar o barco para a direita. Por isso que eles fazem aqui um ajuste de leme nesse momento. Bom, então a força total que está atuando nessa vela é a força F. A força F, que na verdade é a soma, né, vetorial, a força F é F1 mais F2. Você também poderia dizer que se você tem a força F assim, aqui está a força F, se você pudesse fazer a decomposição nos eixos, então veja quem seria esse cara daqui. Seria o Fx, não é isso? A decomposição no eixo X, que na verdade lá no desenho é a força F2. Se você pudesse decompor esse vetor no eixo Y, seria esse vetor daqui, ó, que na verdade, ó, esse Fy seria quem lá no desenho? Seria a força que ele diz que é a força motora, F1. Então, na verdade, ele quer saber o módulo de F. Então, vamos lá. 1000 newtons, né? Então, aqui temos, ó, 1000, 2000, 3000, 4000. Do outro lado, 1000, 2000, 3000. Percebeu que esse também é um vetor do tipo 4. Aliás, esse é um triângulo do tipo 4, 3, 5, porque isso aqui, ó, fecha 90 graus, isso é um triângulo pitagórico, só que cada lado aqui, ó, é 4 vezes 1000, 3 vezes 1000 e aqui é 5 vezes 1000. Então, a força resultante é a letra A, 5000. Quarta questão. Então, durante uma aula de educação física, uma bola é chutada obliquamente em relação ao solo. Um estudante representa vetorialmente a velocidade VO da bola e suas componentes ortogonais. A representação feita por ela é mostrada na figura a seguir. Então veja que você tem esse vetor diagonal aí que representa a velocidade com que a bola foi chutada, a velocidade no momento do chute. Depois tem a decomposição horizontal dessa velocidade, o Vox, e a decomposição vertical, que é o Voy. E ali tem o ângulo do chute, o ângulo θ. Então, ela distribuiu seu diagrama a 5 colegas de grupo, e cada uma das colegas elabora um comentário sobre o esquema. Carolina, ela diz assim: os módulos dos vetores Fox e Foy podem se tornar maiores que o módulo do vetor VO, caso o valor de θ varie. Então, veja, ó, isso daqui que Carolina está falando é totalmente falso. Por quê? Porque Vox somado com Voy é que dá o valor de VO, vetorialmente. Isso daqui, lembre, é uma expressão vetorial. Isso daqui é conexão de vetores. Isso daqui não é soma de módulos. Essa expressão que tem essas flechinhas em cima, lembre-se, não é soma de módulos. Isso daqui não significa que o tamanho de Vox mais o tamanho de Voy é igual ao tamanho de VO. Não é isso. Isso daqui significa dizer que as ações de Vox e Voy juntas produzem a mesma ação de VO sozinho. Ok? Então, falso que diz Carolina. Marina. A soma dos módulos dos vetores Vox e Voy sempre será igual ao valor do módulo do vetor VO. Isso também é falso. É o que eu acabei de dizer. Veja, por exemplo, como nós já vimos, né, aquele caso famoso do triângulo pitagórico. Veja, ó, lembre. Então, vamos lá. Você tem um vetor aqui de tamanho 3.
outro vetor aqui de tamanho 4, entre eles 90 graus. Qual vai ser o vetor resultante? Vai ser esse vetor daqui, né? Pronto. Vamos dizer que esse vetor daqui, ó, que eu fiz aqui, ó, é o vetor A. Esse aqui é o vetor B. E esse aqui é o C. Nós sabemos, pela geometria, que C vai valer 5, porque ele é a hipotenusa, né? Então, veja que o que Marina falou está totalmente errado. Marina falou que, nesse caso, 3 mais 4 vai dar o tamanho de C. Não, 3 mais 4 é 7, enquanto que C é 5. Então, Marina também errou. Fernanda, o vetor VOY pode ser obtido por meio da soma vetorial do vetor VO com o vetor VOX. Aí é só você lembrar, ó, VO é igual a VOX mais VOY, beleza? Aí vamos lá, se você quisesse isolar VOY, VOY seria igual ao quê? Bom, VO ficaria positivo, e esse cara aqui é que passa para o outro lado, é que troca de sinal, menos VOX. Funciona como uma equação normal. Então, na verdade, para você obter VOY, você teria que fazer uma subtração vetorial de VO menos VOX. Então, Fernanda também comentou errado. E Larissa, esse diagrama não poderia ser utilizado para representar outras grandezas vetoriais. Bom, o comentário correto foi feito pela estudante. Então veja, ó, esse diagrama não poderia ser utilizado para representar outras grandezas vetoriais. O que ela quis dizer com isso? Vamos supor, esse diagrama, se eu substituísse isso daqui por uma força Fx, se eu substituísse esse de cá também por uma força Fy, esse de cá seria a força resultante Fr. Então, esse diagrama de vetores aqui pode ser utilizado sim para representar outras grandezas vetoriais. Então, quem fez o comentário correto? Aliás, parece que eu deixei de... Eu não li o de Isabela, não foi isso? Eu fui logo para Larissa. Não, Larissa está falso, né? Então, isso aqui eu não li ainda, eu já li o de Larissa. Vamos ver Isabela. Apesar de o diagrama mostrar 3 vetores, os vetores VO, VOX e VOY não possuem existência concomitante. Ou seja, eles não existem ao mesmo tempo. Ah, isso sim. Eu já estava pensando que a questão estava inválida. Isso daqui é verdadeiro. Então, somente quem acertou foi Isabela, letra D. Por quê? Lembre-se, nesse esquema aqui, não existem 3 vetores. Ou existem 2 ou 1. Ou você trabalha desenhando apenas VO, ou então as suas decomposições, VOX e VOY, ok? Então, veja, ou você trabalha com as decomposições do vetor, em qualquer problema físico, ou você trabalha com as decomposições do vetor, ou você pode trabalhar com o próprio vetor, nunca com os 3 ao mesmo tempo. Então, Isabela é que está correta. Depois, questão número 5. Interlagos é um dos mais emblemáticos autódromos do mundo e o traçado de sua pista é tido por muitos pilotos e especialistas como o melhor do automobilismo. O circuito é um dos poucos fora dos Estados Unidos a ter sentido anti-horário. Nesse autódromo são realizadas as principais competições de automobilismo do Brasil.
É conhecido internacionalmente por sediar a etapa do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, atualmente sendo o único de toda a América Latina no calendário do campeonato. A figura a seguir é uma representação esquemática do Autódromo de Interlagos. Bom, qual é a velocidade vetorial média de um carro de Fórmula 1 em uma volta completa no circuito de Interlagos? Bom, obviamente, essa resposta aqui só pode ser 0. Como assim? O carro está parado? Não, ele perguntou a velocidade vetorial média. Então, você tem que contar com o tamanho do vetor de deslocamento. Só que, o que é que acontece em uma volta completa? Vamos supor que a partida se deu nesse ponto aqui, tá bom? Aí, ele vai percorrendo todo esse percurso aqui. E vai terminar onde? Vai terminar no mesmo lugar. Bom, então qual é o tamanho de um vetor que nasce e termina no mesmo lugar? É um ponto. E qual é o tamanho de um ponto? Então, 0. Ok? Agora, se ele perguntasse a velocidade escalar média, aí você teria que saber o tamanho de uma volta completa, e aí você faria o ΔS percorrido todo pelo ΔT. Todo o caminho percorrido, né, pelo ΔT. Aí você teria a velocidade vetorial, aliás, a velocidade escalar. Ok? Né? Eu não gosto nem de chamar isso daqui de ΔS. Eu prefiro, na verdade, para ficar tecnicamente mais correto, eu prefiro chamar isso daqui simplesmente de D, distância percorrida. Qual a distância percorrida? Né? Porque, na verdade, quando você fala ΔS, é posição final menos posição inicial, e isso vai acabar dando um vetor. Então, se ele perguntasse a velocidade escalar média, você teria que saber o tamanho todo do autódromo e o tempo que o piloto levou para dar uma volta. Aí você teria a velocidade escalar média, a velocidade escalar, que Galileu, na verdade, desde o início, não chamava isso de velocidade. Lembre, Galileu chamava esse carinha aqui de rapidez. Ok? Aqui no Brasil é que ficou assim, velocidade escalar, velocidade vetorial. Mas na cabeça de Galileu, o termo velocidade já era vetor em si. Então, aqui a velocidade vetorial média vai ser o tamanho, o módulo do ΔS sobre o ΔT. Só que o tamanho do ΔS é 0. Sobre qualquer ΔT, isso vai dar 0. Ok? Obrigado e até o próximo bloco de questões.